Olá, amiguinha, amiguinha, amante de board game! Hoje estou aqui para apresentar para vocês nada mais, nada menos que, na minha opinião, um dos melhores jogos que vai sair agora em 2024. Eu tô esperando, quero pausar esse vídeo aqui para te mostrar um outro vídeo. Nesse outro vídeo, sou eu, em 2023, falando que Revive, esse jogo que eu vou apresentar para vocês hoje, era um dos jogos que eu estava mais aguardando chegar em 2023. Ele não chegou em 2023, mas acabou de chegar agora no comecinho de 2024. E é simplesmente isso que eu tô falando. Gente, é um jogo que tem tudo que eu gosto muito. Ele tem um sistema de deck building, você construir o seu deck ali aos poucos, você colocar cartas em determinadas posições do tabuleiro e essas cartas mudam algumas mecânicas, né? Você tem uma máquina futurista para você gerenciar, você tem que colocar personagens em território, expandir os territórios, travar outros jogadores. Cara, este jogo tá filé. Resumindo do jogo, vocês estão há 5.000 anos no futuro, é um cenário pós-apocalíptico, o mundo já acabou, tomado por neve, e a nossa função ali como jogadores, também tem tribos diferentes, é recolonizar, né? Reviver, fazer reviver o antigo mundo, né? Explorando locais, fazendo construções, pegando a sua máquina ali, da sua base futurista, e tentando otimizar as ações. Cara, é um conjunto de coisas sensacionais. Sem mais delongas, vamos ver o jogo? Roda aí a vinheta e vamos ver o Revive. Bom, pessoal, vamos fazer o setup do jogo. Lembrando que tem momentos específicos nos capítulos, na descrição e nos comentários. Você pode pular para partes específicas da explicação do jogo, né? Vamos fazer o setup. Primeira coisa é você pegar todos esses tiles com fundo de neve que estão aqui, embaralhar eles e começar a distribuir pelo tabuleiro principal. Você vai preencher todos os espaços, menos os espaços centrais que estão com esse símbolo de S. Feito isso, seu tabuleiro vai estar mais ou menos dessa forma. Aí você vai pegar esses 5 tiles aqui, que o verso tem o S, e vai colocar eles aqui de forma aleatória. A configuração do tabuleiro então vai ficar mais ou menos dessa forma aí. Após isso, você vai pegar esses tiles grandes, são 1, 2, 3, 4, 5, são frente e verso também esses tiles. Você vai embaralhar e vai posicionar um em cada extremidade aqui do tabuleiro, em cada um dos cantos, né? Vai sobrar um e esse um que sobrar você pode devolver para a caixa do jogo. Aqui você tem o deck de cartas de cidadão. Revele 5 cartas do deck de cidadãos. Esse aqui é o seu display onde você vai poder comprar cartas para ir melhorando o seu deck. Geralmente você consegue comprar novas cartas de cidadão fazendo explorações no mapa principal, mas já vamos chegar lá. Você vai separar essas peças redondas, que significam as peças de máquina, a máquina que você vai ter no seu tabuleiro de jogador. Então são 3 cores amarelas, verdes e cinzas. Você vai embaralhar cada pilha e vai revelar 3 aqui para ficar disponível para compra. Separe e embaralhe, faça uma pilha com essas peças de caixote. Geralmente você vai desbloquear essas pecinhas de caixote atravessando algumas trilhas no tabuleiro. Embaralhe as fichas de módulo e deixe revelado 5 logo abaixo, de forma aleatória. Faça uma pilha com os artefatos menores e posicione nessa parte direita do tabuleiro e sobre ela essa ficha que vale 4 pontos de vitória sobre o topo. Separe as fichas de artefato maior conforme o número de jogadores. Você pode identificar o número de jogadores pelo verso. Se for até 3 jogadores, você usa só as fichas que tem até 3 aqui escrito atrás. 2 até 2 e assim por diante. Como eu estou simulando um jogo para 3 jogadores, eu coloquei as peças para até 3 jogadores aqui na parte superior do tabuleiro principal. Deixe os 2 cubos de ação próximo ao tabuleiro principal. Com eles você vai marcar as ações conforme você vai fazendo. Sorteie os tabuleiros de tribo que tem os personagens para cada um dos jogadores. Lembre-se que no jogo padrão você tem que jogar do lado do tabuleiro da tribo que tem um solzinho aqui. Então todos os jogadores, o tabuleiro da tribo tem que estar com um sol desenhado. Encaixe o tabuleiro de tribo
no tabuleiro do jogador, onde representa a sua máquina. Aqui eu já separei o que vem em cada setup de jogador em seu próprio saquinho. Vou mostrar para vocês como fica mais fácil para fazer isso. Separe as 5 construções menores e coloque aqui na parte de cima do tabuleiro. E também preencha abaixo as 3 construções maiores, que são casinhas com um segundo andar ali. Coloque um meeple em cada um dos espaços de tecnologia aqui do tabuleiro do jogador. Preencha os 5 espaços que tem um símbolo de estrela, que é a habilidade especial da sua tribo, com pecinhas azuis. No seu tabuleiro de jogador de máquina, coloque um marcador azul em cada espaço redondo e também em cada espaço hexagonal. Ao todo, cada jogador tem que separar 20 pecinhas azuis, 15 aqui na máquina e mais 5 aqui no tabuleiro de tribo. Você pega o seu pino amarelo, coloca no espaço 1 da trilha amarela, o pino verde no 1 da trilha verde e o pino cinza no 1 da trilha cinza. Quando você andar com esses pinos, você vai desbloqueando alguns espaços especiais da sua máquina. Você também coloca uma energia no espaço central do tabuleiro de máquina. Nos recursos, você coloca também 4 pinos na parte inferior, simbolizando 0 de cada um dos recursos que você tem. Coloque sua alavanca aqui, mostrando o espaço verde como disponível. Pegue um dos seus peões que sobraram, coloque no 0 na trilha de pontos de vitória e outro no espaço verde da trilha de hibernação. Deixe um estoque de ícones de energia próximo ao tabuleiro principal. Separe as cartas iniciais de cada jogador. Elas podem ser identificadas pelo fundo de S, que é Start, provavelmente, né? Para cada jogador, distribua um conjunto de cartas com a mesma letra. O jogador 1 vai ficar com todas as cartas com o A aqui na lateral. Cada jogador começa com um deck então de 6 cartas com a letra específica. Jogador 1 com o deck A, aí o jogador 2 com todas as cartas B, o 3 com todas as Cs e por assim vai. Essas cartas você vai embaralhar, vai separar 3 com face voltada para cima, aqui abaixo do tabuleiro de tribo, e as outras 3 você vai deixar com face para baixo, aqui nessa área que representa a área de descanso. Você também entrega para cada jogador um guia com as ações que podem ser realizadas no turno e você também entrega uma carta roxa, que é uma carta de objetivo final. Para jogadores experientes, você também pode entregar 2 cartas. Ele vai olhar, escolher uma e descartar a outra e ficar com uma. Essa carta ela é em segredo, você não revela ela para os outros jogadores. Para finalizar o setup, cada jogador vai começar com determinados recursos. O jogador número 1 começa com um cristal. O jogador número 2 começa com um cristal e uma engrenagem. O 3, um cristal, uma engrenagem e um livro. E o 4º jogador, um cristal, uma engrenagem, um livro e uma comida. Conceitos importantes sobre o Revive. Você tem 4 tipos de recurso, né? Sendo 3 básicos. O cristal não conta como recurso básico, então a engrenagem, livro e comida são recursos básicos. E como o ícone aqui diz aqui do lado, o cristal ele funciona como um coringa, você pode trocar ele por qualquer recurso. Como alguma ação falar para você ganhar 3 de engrenagem, por exemplo, você marca 3 aqui. E quando você precisar pagar esse recurso para fazer alguma ação, você reduz esse recurso aqui nesse tabuleiro lindo e double layer. Toda vez que você vê este símbolo azul
com um número dentro, esses são pontos de vitória que você ganha na hora. Aqui em tiles de exploração, por exemplo, também. Então você já marcaria na hora, ali naquela trilha do tabuleiro. Conforme você vai passando de alguns pontos, você vai recebendo algumas recompensas, como os caixotes. Quando você vê esse símbolo com pontos de vitória roxo, isso quer dizer que eles vão ser marcados no final do jogo apenas. Então azul na hora e roxo no final do jogo. Toda vez que você tirar alguma peça azul, seja do seu tabuleiro de jogador, que representa a máquina, quanto no seu tabuleiro de tribo, você vai pegar essa peça e vai começar a preencher essa lateral aqui. E automaticamente você vai ganhando ponto de vitórias, que você vai marcar no final do jogo, além de alguns bônus, como conseguir desbloquear mais energia para sua máquina, conseguir pegar um artefato e assim por diante. É bom lembrar que o Revive também, além do modo padrão, ele também tem um modo campanha. No modo campanha você tem esse baralho aqui. Se você for jogar no modo campanha, você vai virar esta carta, vai ler a historinha aqui conforme ele está falando para você fazer e vai parar aonde ele fala para você parar. Esse deck ele vai mudando algumas coisas, tá? Inclusive, por exemplo, regras opcionais e mecânicas do jogo. É um deck considerável aqui e tem várias partes onde você vai desbloqueando novos personagens, mudando regras, adicionando elementos diferentes. Então eu aconselho você talvez jogar uma vez para você pegar as manhas e depois você partir aí para jogar a campanha. Vamos lá, ao que interessa, como jogar o Revive. Isso daqui é o seu melhor amigo no jogo, essa cartinha. Você vai trazer para você na sua vez esses 2 cubos. O que você tem para fazer? Você pode fazer 2 ações ou hibernar. E quando você hiberna, você passa por algumas fases de manutenção aqui. Você pode fazer 2 ações diferentes e marcar, ou você pode até mesmo fazer 2 vezes a mesma ação. As ações são jogar uma carta, onde você vai pegar uma carta dessa sua área de jogo e colocar embaixo ou na parte de cima da sua máquina, encaixando ela aqui por baixo, por exemplo, aqui assim, e pegando os recursos. Depois eu vou detalhar cada ação, tá? Agora eu estou resumindo. Aí você tem a ação usar a peça de interruptor, caso ela esteja disponível. Aí é muito fácil, você desce o seu interruptor, desliga ele e pode pegar um recurso básico qualquer. Lembrando que cristal não é recurso básico. Você também pode fazer a ação de explorar, que é você revelar esses tiles que estão aqui no tabuleiro principal do lado de cima. Você escolhe o lado para onde ele vai ficar. Aqui o olhinho é explorar. Casinha com uma seta é uma ação de construção. Ações de construção, você vai colocar essas casinhas aqui, seja as construções menores, que você paga 3 de engrenagem, ou construções maiores, que você paga 5 de engrenagem. Você pega elas e pode posicionar num espaço de areia do tabuleiro, que são essas partes mais amarelinhas, laranjadas aí, né? Aqui lembra areia mesmo, né, meu amigo? Fora isso, você tem a ação de povoar. Na ação de povoar, você vai pegando esses meeples que estão no seu tabuleiro, vai colocando eles sobre alguns locais especiais do tabuleiro e ao mesmo tempo você vai liberando aqui uma trilha, tá vendo? Para você poder liberar algumas tecnologias e poderes especiais da sua tribo. Você só pode povoar locais que tem esse símbolo aqui, ó, como se fosse uma cidade, tá vendo? Eles são diferentes da areia, das florestas, campos e tal. Então, esses são locais, esse daqui. Você também tem locais chamados de locais grandes nos cantos do tabuleiro. Esses locais também você pode povoar eles. Aí também nós temos a opção de hibernar. Então, se você não pode ou não quer realizar pelo menos uma ação,
você deve hibernar. E você coloca um dos seus cubinhos aqui. Aí fora isso, você tem algumas ações gratuitas que a gente vai ver em detalhes mais à frente. Esse é o resumo das ações, agora vamos ver cada uma delas em detalhes. Vamos começar sobre jogar cartas. Então você vai pegar uma carta disponível na sua mão e vai colocar no espaço vazio da sua máquina. 2 embaixo e 2 em cima. Tem um espaço lateral aqui, mas ele está bloqueado. Você só vai desbloquear esse espaço lateral com uma ação povoar e liberando esse meeple daqui. Tá vendo? Esse aí você libera mais para frente. E aí é muito fácil. Se você coloca a carta na parte superior, você recebe os benefícios que estão marcados na parte superior. Nesse caso, 2 livros. Você vem aqui e marca 2 livros. Se você colocar a carta na parte inferior, você ganha o que está falando aqui na área inferior. Por exemplo, aqui você pegaria um módulo. Para pegar um módulo, você vem aqui na área do display, onde tem os módulos, e escolhe um deles para você colocar no seu tabuleiro de jogador. Por exemplo, esse daqui. Você já pode posicionar esse módulo em algumas áreas de módulo. São 3 módulos em cada espaço de carta, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Toda vez que você cobre esse símbolo de módulo que tem o certinho, né, tem o correto, você ganha esse recurso, o benefício na hora. Então, por exemplo, se eu quiser cobrir esse espaço aqui, eu já ganho uma comida instantaneamente. Mais tarde, se eu for adicionar outro módulo e quiser colocar aqui, eu não ganho mais o benefício, porque não tem o símbolo do certinho. Agora, se eu colocar esse daqui aqui, eu ganho uma engrenagem. Lembrando que quando eu ganho recursos, eu marco aqui embaixo, subindo a trilha. Mais à frente, quando eu for jogar uma carta, e eu jogar uma carta da mesma cor que o módulo que está nesse espaço, eu ganho os ícones que estão no módulo também, só se for da mesma cor. Nesse caso aqui, esse módulo é de 2 cores, então se eu jogar uma carta verde ou amarela aqui, eu também ganho uma comida, além dos ícones que estão na própria carta. Nesse caso, eu ganhei 2 livros e uma comida e marcaria lá. Nesse caso, se eu colocasse essa carta amarela aqui, eu ganharia uma comida, um livro e mais uma comida, porque os outros não têm mais cores amarelas. Se por acaso eu pegar um módulo e não tiver mais espaço, ou eu quiser por algum motivo, eu posso descartar um módulo e colocar o outro aqui. Se você descartar o que está no certinho e for substituir por um outro módulo qualquer, você não ganha aquela recompensa novamente, mas você pode trocar os módulos que estão aí. Tem algumas cartas que possuem este símbolo aqui. Tá vendo que tem uma construção em cima da carta? Isso quer dizer que quando você coloca aqui, por exemplo, você ganha uma comida, mas você tem a possibilidade de começar a colocar cartas sobre ela, porque ela tem um pavimento ali, né? Então você consegue jogar 2 cartas no mesmo local. Se você não tiver cartas assim, você só pode jogar uma carta em cada espaço. Então você tem símbolos na parte de cima para você subir com cartas e tem símbolo aqui, esse símbolo na parte de baixo para você colocar cartas para baixo também. Quando você insere uma carta aqui num espaço, você também pode colocar outra aqui embaixo, dando continuidade aqui, né? Se a outra também tiver mais um desses, você pode colocar 3. Senão você tem que parar, senão não sustenta aqui. Essas cartas aqui, elas não estão disponíveis no deck inicial do jogador. Elas têm que ser compradas. Esses símbolos das cartas básicas podem ser encontrados no manual, mas o resumo é o seguinte. Aqui você ganha os recursos, aqui você ganha um cristal, recursos. Quando você coloca na parte de baixo, você pode trocar até 3 vezes, né, um recurso básico para um recurso básico. Lembrando que cristal não é recurso básico. Aqui você pode executar uma ação de tribo. Você identifica porque também está a estrelinha aqui. Quando você executa a ação de tribo, você tira uma pastilha daqui
começa a aumentar essa trilha, que você vai receber recompensas depois, tal, e pode fazer aqui a ação especial da sua tribo, nesse caso, pagar comida para comprar uma carta. Esse aqui você ganha os recursos também, normal, né? Esses símbolos que tem uma bolinha de determinada cor com uma seta, quer dizer que você avança na trilha de máquina específica. Por exemplo, bolinha cinza, você avança aqui na trilha de máquina na cinza. Bolinha verde, você anda na trilha verde. Bolinha amarela, você vai andar na amarela. Tá vendo? Às vezes tem carta com essas bolinhas aqui. Se essa parte que você andou, você chegar nesse momento tá ligado a uma bolinha azul, você desbloqueia aquele tipo de habilidade da sua máquina. Quando você tira qualquer bolinha azul de qualquer lugar, você coloca ela aqui para ir preenchendo a trilha lateral. E agora você tem uma habilidade diferente, que é trocar, por exemplo, qualquer recurso básico por um cristal. Para você ativar essa habilidade, você tem que mover o raio para cá. Aí você ativa ela. Então toda habilidade da máquina requer raios para você ativar. Só que é uma ação grátis também, não precisa de uma ação. A gente vai chegar lá. Então quanto mais raios você tem, mais ações grátis você vai poder fazer das que estão disponíveis na sua máquina. Aqui, 2 livrinhos em cima ou embaixo, pega um módulo de display, escolhe um e já coloca na sua máquina. Toda vez que você pegar um módulo display, você já repõe o display para ficar com 5 na hora. Aqui você tem 2 engrenagens, que é o recurso básico. Aqui também na parte de baixo, ou você pega um módulo, ou você ativa o seu poder da tribo. Se por acaso você colocar todas essas bolinhas aqui nessa parte e não tiver mais bolinhas no poder da sua tribo, você ainda pode continuar fazendo o poder da sua tribo, ele continua valendo. Você, logicamente, só não vai ter mais bolinhas para continuar subindo essa trilha aqui. Uma outra ação que você pode fazer é usar o seu interruptor aqui. Isso é literalmente uma ação. Na cartinha aqui, você posiciona um cubo aqui só para você usar o interruptor, que ele vai te dar um recurso qualquer. Às vezes está precisando de uma emergência, né? Você ativa ali e pega um recurso, na verdade, básico, né? Engrenagem, livro ou comida. Você não vai poder subir ele, de novo, ligar até a fase de hibernar, porque quando você hiberna, você faz isso aí subir. Então, ou seja, até você hibernar só pode descer o seu interruptor uma vez. Isso é a ação de interruptor, muito fácil. Agora vamos para a ação explorar, que é esse símbolo de olhinho aqui. Para fazer uma ação de exploração, você deve pagar primeiro o alcance até chegar a uma dessas peças que estão inexploradas. Logicamente, essas aqui que estão coloridinhas estão exploradas. Então a exploração é nessas peças que estão com gelo ainda. Você vai descobrir o mundo em volta. No começo do jogo, todo mundo começa a contar o alcance a partir do abismo. Preste atenção nesse conceito de alcance, que ele é usado tanto na exploração, quanto para povoar, quanto para construir. Então, exploração, povoar e construir usam um conceito de alcance. Como que funciona esse conceito de alcance? Para cada espaço de distância que você tem do lugar que você quer ir, você precisa pagar um recurso de comida. Isso não quer dizer que suas tropas ali, a sua tribo está mandando pessoas e precisam alimentar nesse caminho aqui, né? Então, por exemplo, se eu quero explorar este local, eu tenho que pagar 1 de comida, porque ele fica a 1 de distância. Você não conta nem o tile, nem o lugar onde você saiu, só o tile que está no meio entre os caminhos. Então, eu pagaria 1 de comida só pela distância, para atingir o alcance, e também pagaria os recursos que estão descritos no próprio tile, ou seja, aqui eu pagaria mais 2 de comida. Então, para explorar esse tile, eu preciso do total de 3 de comida. 1 pelo alcance e mais 2 pelo que está escrito aqui. Pago as 3 comidas, automaticamente eu ganho o ponto de vitória azul, e ponto de vitória azul é imediatamente, e compro uma carta de personagem lá do display. Esse símbolo branco com mais é uma carta de qualquer cor. Às vezes
tem uma cartinha amarela com um mais, uma cartinha verde com um mais. Isso quer dizer que você precisa comprar uma carta daquela cor. Neste caso, carta branca com símbolo de mais é qualquer carta disponível ali no display de compras. Então vamos lá. Um pontinho de vitória e compro uma carta aqui. Essa carta de cidadão que você acabou de comprar, ela vai virada para cima em sua área ativa. Ou seja, você pode usar antes da hibernação. Quando você compra uma carta do display, você reabastece o display para que fique sempre com 5 cartas. Então você já pagou a comida do alcance, a comida que está descrita aqui, ganhou um ponto de vitória, comprou a carta, aí você vira o tile e você, que foi o jogador que explorou, você pode colocar esse tile na orientação que você achar que fica mais interessante. Por exemplo, esse jogador quer deixar ela virada desta forma aqui. A gente vai ver as regras de construção mais à frente, mas se você já tiver uma casinha aqui e, por exemplo, você explorar esse tile e você colocar ele com as recompensas viradas para o lado da sua casinha que já está construída, você ganha esses bônus aqui imediatamente, ou seja, andar nas trilhas cinza e andar na trilha amarela. A gente já vai chegar lá, tá? Só para falar que também pode acontecer isso. Pessoal, lembrando, né? Trilha cinza, amarela e verde é nos dispositivos da máquina aqui. Agora vamos ver uma outra ação aqui. Vamos falar primeiro dessa aqui, que é o povoar, certo? É a que tem um meeplezinho com um símbolo de mais. Esses tipos de símbolo também pode aparecer em algumas cartas. Eles fazem referência a esses tipos de ação, tá? Só avisando que às vezes ele aparece em cartas. Então vou fazer a ação povoar aqui. A ação povoar nada mais é que pegar um dos meeplezinhos do seu tabuleiro de tribo e mandar eles lá para o tabuleiro principal. Logicamente você tem que começar aqui pela parte de baixo, as tecnologias de baixo, né? Então primeiro você tira o meeplezinho daqui, você paga o custo dele aqui, por exemplo, 2 livros, e conforme você vai subindo na trilha, vai aumentando o custo desses meeplezinhos aí, tá vendo? Até 4 lá em cima, né? Você nunca pode pegar meeples da fileira antes de você ter tirado os de baixo. Então tira o meeplezinho daí, ele vai dar 2 pontos de vitória no final, paga os 2 livros e agora posso povoar. Posso povoar onde? Nos locais específicos que eu tenho para povoar. Eu não posso povoar no meio da areia, no meio de lugar onde não tem nada. Eu tenho que povoar nesses locais aqui, ó, que são tipo umas cidades meio destruídas, uma cidade meio livro de Eli, sabe? Lembra do filme? Muito legal. Então se quiser povoar aqui, eu posso colocar meu meeple aqui. Quanto que eu tenho que pagar? O alcance. O alcance é 1, então eu tenho que pagar uma comida. Paguei uma comida, coloquei meu meeplezinho aqui. Lembra dessa parte do alcance, galera. Se você não tem como chegar, não adianta você tentar colocar meeple, fazer construção. Você precisa desse alcance aqui. Pagar comida por esses tiles que estão mais longe. Algumas habilidades, vocês vão ver mais para frente, que fazem esse alcance, você pagar menos no alcance, ter bônus no alcance, tá 2 de bônus de comida no alcance, e por aí vai. Coloquei o meeplezinho aí, povoei. Ganha recompensa aqui do lado, aqui, desses avançar na trilha? Não, senhor. Povoar você não ganha os recursos que estão do lado. É bom dizer que você nunca pode ter 2 meeples da mesma cor no mesmo local. Então, por exemplo, você nunca pode povoar o mesmo lugar que você já estava. Mas você pode povoar locais que já tem um outro jogador lá. Aí você pagaria comida, né, os 2 livrinhos para você colocar isso daqui, que é o custo lá da tecnologia da onde você tirou esse meeplezinho. E a hora que você colocaria aqui, você tem que pagar um livrinho por cada jogador que tiver aqui. Ou seja, se tiver um jogador aqui, você paga um livrinho. Se tiver 2 jogadores de cor diferente, paga mais 2 livrinhos. Então se você for o primeiro a entrar nos locais, você tem vantagem, porque quem entrar lá vai dar livrinho para você. Algumas cartas também podem dar desconto na ação povoar. Essa aqui tem a ação que tem um meeplezinho aqui. Isso quer dizer que ele dá desconto de menos 1 livro de desconto aqui nesta compra. Nesta hora que você for comprar ou pagar o custo aqui. Porque se você aqui entrar no local que já tenha um jogador, você tem que pagar um livrinho para cada jogador.
essa carta não quer dizer que você tem desconto aqui, mas sim lá. Essas cartas nos cantos do tabuleiro também são locais. A diferença é que esse daqui são locais menores, né? E esses são locais maiores. E funciona para você povoar da mesma forma. Você tem que contar espaços de alcance até chegar aqui pagando comida. E quando você chega aqui, além de povoar, você tem alguns bônus, né? Você, por exemplo, aqui vai receber 1 ponto de vitória por cada módulo que você tiver ali na sua máquina. Então tem uma corridinha aqui, às vezes, para povoar esses tiles dos cantos do tabuleiro. Quem chega primeiro, lembra? Tem vantagem porque os outros vão pagando livrinho para você. Aí também. Um conceito interessante sobre o alcance, né? No começo do jogo, todos os jogadores contam o alcance a partir do abismo, que é o centro do tabuleiro. A partir do momento que você fizer uma construção, seja ela maior ou menor, o seu alcance vai começar a ser contado a partir daquela construção ou de qualquer outra construção sua. E nunca mais partindo do abismo. Falei isso porque agora nós vamos falar justamente sobre ela, a ação de construção. É super simples também, você marca a ação de construção, você pode fazer construção menores pagando 3 engrenagens ou construção maiores pagando 5 engrenagens. Então vamos supor que eu quero fazer essa construção aqui, pago minhas 3 engrenagens e uso o conceito de alcance de novo. Se eu construir aqui, eu não preciso pagar nada de comida. Se eu quiser construir aqui, eu preciso pagar 1 de comida. Tem um tile separando o abismo de onde eu quero construir. Se eu quiser construir aqui, pago 2 de comida. Mas aqui está um lugar muito bom, eu não vou pagar nenhuma comida a mais, vou só construir aqui pagando as 3 engrenagens, que é o custo dessa construção. Lembrando que construções você só pode fazer em espaços de areia, que são esses espacinhos aqui, mais bege, cor de areia. Quando eu construo, eu pego a habilidade dos tiles que estão em volta de mim. Nesse caso aqui, adjacente eu tenho 2 tiles verdes de floresta, um tile amarelo de campo e um tile cinza de montanha. Isso quer dizer que eu vou ativar a trilha verde 2 vezes, a amarela 1 vez e a cinza 1 vez. Então vamos lá. Acabei de construir. Posso ativar a trilha verde, como a gente viu, 2 vezes. Vem aqui. 1, 2. Passei para um lugar conectado só com o verde, desabilitei essa nova tecnologia aí da minha máquina, né? Novo benefício da máquina. Lembrando que toda peça azul retirada de algum lugar vem para cá, para formando a trilha. Isso é ponto de vitória no final e mais alguns benefícios que está mostrando aí. Aqui eu vim até o 2, né? Mas você consegue notar que esse caminho aqui, ele além de estar com o verde no 3, para desabilitar essa tecnologia eu também preciso estar com o cinza no 7. Então tem algumas tecnologias que são híbridas, digamos assim. Você precisa atingir os marcadores em posições diferentes para desabilitar ela. Mas beleza, andei os 2 do verde lá, ainda posso andar um no amarelo e um no cinza, que está adjacente à minha casinha. Então no 1 amarelo, desbloqueei uma tecnologia aqui, aumento mais um na trilha e um no cinza aqui, que na verdade já estava até andado, porque eu dei um exemplo e acabou ficando aqui. Desbloqueio mais uma tecnologia aqui, coloco aqui. Alguns símbolos aí, tá galera? Essas antenas fazem diminuir o meu alcance. Então, para cada número aqui, eu pago 1 a menos de comida, né? Então, o alcance 2 acaba virando alcance 1, pago só uma comida. Esse aqui, eu removo uma carta de um espaço de carta e mando ele aqui para o descanso. Então, por exemplo, se eu já tenho uma carta aqui, eu posso tirar ela daqui, colocar no descanso. Isso me libera aquele espaço para eu poder usar a ação de jogar cartas e colocar uma outra carta lá. E ganhar de novo os benefícios aqui dos módulos, ganhar mais recursos para o jogo, etc, né? E esse outro símbolo aqui, eu posso trocar qualquer recurso por um cristal. Lembrando que, como padrão, você já tem ao contrário. Já pode trocar um cristal por um recurso qualquer. Aqui também, aqui com essa ação, você consegue fazer
o inverso, né? Lembrando que todas essas ações de máquina são ações gratuitas. Elas não são ações que estão aqui no seu displayzinho de ações, onde você marca. Por isso que elas são tão boas, né? São benefícios legais. Só que no começo do jogo, você só tem uma energia. E você ativa essas habilidades pegando energia e movendo para cima delas. Então, por exemplo, se eu já vim aqui, quero trocar um recurso qualquer por um cristal. Coloquei aqui, troquei um livro por um cristal. Depois eu posso fazer o inverso, trocar o cristal por uma comida e tal. E manipulando isso daí, né? Só que agora eu estou sem energia na minha máquina. Isso quer dizer que até eu hibernar, que na hibernação essa energia volta para o centro, eu não consigo fazer mais ações aqui na máquina. As energias você ganha aqui na trilha. Conforme você vai aumentando essa trilha, você vai ganhando as energias para fazer mais ações gratuitas na sua máquina. Voltando na ação construir, vamos supor que eu queira construir aqui. Pago 3 engrenagens, 1 de comida, porque eu estou a uma distância do abismo, que é o primeiro local inicial. Aqui eu ganharia um avanço na trilha verde, um avanço na trilha de máquina cinza. Tá vendo que eu estou do lado de um lago, de uma água? Inclusive, quando você vai fazer explorações, alguns tiles têm indício do que tem embaixo. Por exemplo, esses daqui eu sei que vai ter um espaço de água. Esses daqui não tem espaço de água, tá vendo? Esse daqui, por exemplo, tem um espaço de local que eu consigo povoar. Então tem ali uns spoilers do que tem embaixo quando você vai fazer a exploração. Mas beleza, vim aqui, andei nas duas trilhas e tem espaço de água com um símbolo de módulo. Muito fácil, eu vou lá no display, onde tem os 5 módulos disponíveis, eu escolho um aqui e coloco lá na minha máquina. Se eu colocar um espaço que tem um certinho, eu já ganho benefício na hora. A diferença da construção com água é a seguinte: você não pode receber o benefício do símbolo que está dentro da água mais de uma vez. Então, se você mais para frente for construir aqui, você até ativa para você andar na verde. Mas como você já pegou isso daqui, já tinha uma sua adjacente ao lago antes, você não pega a recompensa de novo. Mas se outro jogador vir e construir do lado do lago também, como é a primeira daquele jogador, construção daquele jogador, ele ativa o lago, aí ele pega a recompensa, porque é a primeira dele. Então observe que vários jogadores podem receber a recompensa de um mesmo espaço de água, mas cada jogador só pode receber a recompensa de cada espaço de água uma única vez. O que as construções grandes fazem? Porque aqui eu estou colocando construções pequenas, né? Elas fazem praticamente a mesma coisa que as construções pequenas. A diferença é que tá vendo aqui vezes 2? Você pode andar 2 vezes, né? Ela dobra a recompensa nas trilhas. Então vamos supor que em vez de pagar 3 de engrenagem, você pagou 5 de engrenagem para posicionar uma construção grande. Você vai colocar ela aqui, você vai andar 2 vezes na trilha verde, 2 vezes na trilha cinza. Se fosse uma construção menor ou simples, você ia andar uma verde e uma cinza, né? Um ponto importante: o lago, a parte de água, é sempre 1, independente se a construção for pequena ou for grande. A recompensa aqui não dobra. Então, aqui eu andaria 2, mas eu receberia um módulo apenas, mesmo sendo a construção grande. Diferente da ação povoar, onde eu posso ter mais de um meeple no mesmo local, eu só precisaria pagar um livro a mais. Neste caso, você não pode ter mais de uma construção, seja ela grande ou pequena, na mesma área de areia. Lembrando que construções, tanto grandes quanto pequenas, só entram na areia. Então, eu não conseguiria fazer isso daqui. Não pode ter 2 jogadores com as construções no mesmo local. Também não posso ter 2 construções minhas no mesmo local. Então, mesmo minha, eu não posso ter. Como eu já tinha falado na ação de exploração, se, por exemplo, eu explorar esse local aqui,
eu posso colocar ele na orientação que eu quiser. Se eu colocar esse lago virado para cá, eu já ganho imediatamente a recompensa desse lago, porque ele ficou do lado de uma construção minha. Nesse caso, 3 pontos de vitória imediatamente. Lembrando que não adianta eu vir com outra casinha aqui, que esses 3 pontos eu não vou ganhar mais, porque eu já recebi dessa aqui que está do lado. E outro jogador pode vir aqui, e ele sim pode receber os 3 pontos novamente. Se você construir na borda do tabuleiro, que está adjacente aos cristalzinhos, que às vezes tem em alguns locais, simples, você ganha o cristal também que está aqui. Como a gente viu, as ações de construir fazem com que você se movimente aqui na trilha da máquina. Em algum momento você vai desbloquear, por exemplo, chegando no 4 aqui do amarelo, eu desbloqueio esse daqui, coloco aqui do lado, e tá vendo que alguns lugares tem pontos de interrogação? Quer dizer que você pode selecionar uma tecnologia nova para colocar aí, uma recompensa, né? Essas recompensas estão aqui nesse display. Então apareceu lá uma interrogação amarela. Eu posso escolher qualquer um desses daqui. Por exemplo, pagar uma comida para ganhar 1 ponto de vitória. Posso fazer isso até 3 vezes. Posso pegar ele e colocar aqui. Isso quer dizer que agora eu tenho essa recompensa, essa habilidade disponível. Se, por exemplo, eu tiver mais rainhos aqui, às vezes você pode ter vários rainhos. Você pode deslocar um aqui para fazer isso. Deslocar um para cá para ter outro benefício aqui. Lembrando que as ações que você faz aqui estão limitadas pela quantidade de energia que você tem dentro da sua máquina. Enfim, tem várias coisas que vão liberando aqui, ó. Aqui você pode comprar um tilezinho cinza para colocar aqui. Quando você usa gratuitamente um raio para colocar aqui, você avança uma trilha de qualquer cor que você quiser, anda mais um. Aí tem outros aqui mais para cima, por exemplo, esse daqui que faz você ganhar um artefato maior. Aqui também, né? Tem um negócio para você ganhar artefatos maiores, né? Se, por exemplo, aparecer esse símbolo, a gente vai lá na parte de cima do tabuleiro e escolhe um aqui que está disponível para você comprar. Qualquer cor, você que escolhe. É bom você pegar baseado na sua carta de objetivo, porque esses artefatos maiores vão valer pontos no final. Já vou explicar como funciona eles na parte da pontuação mais à frente. Mas vamos supor que eu quero pegar um laranja aqui. Beleza. Deixo ali do ladinho da minha carta de objetivo. Tem uns espaços aqui, ó, que se você descobrir, você descobre um bônus de final de jogo também. A máquina faz tudo. Isso quer dizer que no fim do jogo, você marca 2 pontos por cada carta que você recrutou da cor indicada. As cartas iniciais não contam, que tem um S no fundo. Bom, vamos falar um pouco sobre a fase de hibernação, né? Então vamos lá. Se você não pode ou não quer realizar pelo menos uma ação, você deve hibernar. Então, por exemplo, você pode ter jogado uma carta, feito algumas coisas da ação gratuitas e tal, que a gente vai cobrir um pouquinho mais delas daqui a pouco. E daí você quer ir lá e hibernar. Beleza. Hibernar é uma fase de manutenção que você vai resetar umas coisas no seu tabuleiro. Então vamos seguir aqui para a gente ver como é que funciona. Primeiro você vai tirar todas as cartas da sua área de descanso. Então você pega todas as cartas daqui e traz para cá. Aí você vai pegar todas as cartas suas que estão no espaços de cartas e colocar para descansar. Então você remove as que estão aqui e coloca na área de descanso. Depois, voltar todas as suas energias usadas para o centro da máquina para ficar disponível. Então as que estavam aqui, por exemplo, já tinha colocado em outros lugares, você volta para o centro da máquina para você estar disponível de novo para usar. Aí você liga o interruptor de novo. E por fim você avança um na trilha de hibernação. Aqui no verde você vai avançar um e você já pode pegar a recompensa, que nesse caso é escolher um módulo de display e já colocar no seu tabuleiro
de tribo, desculpa, do jogador. Bom, vamos falar das ações gratuitas. Trocar diamante por recurso, por exemplo, um por esse daqui, mais um por esse daqui. Isso daqui, mexer nisso daqui, trocar diamante por recursos comuns, é uma ação gratuita. Você pode fazer no quanto vezes você quiser. Como eu disse várias vezes aqui durante as regras, você mover energia para alguns lugares aqui também é uma ação, né, grátis. Então, por exemplo, posso vir aqui, trocar um recurso básico por um cristal. Aí, por exemplo, vou lá fazer uma exploração, por exemplo, vou fazer uma construção. Aí está muito longe, preciso de economizar comida. Venho para cá, a hora que estiver fazendo uma ação de construção, exploração, coloco aqui para ganhar o bônus. A antena me dá um bônus de mais um no alcance. Abrir um caixote também é uma ação gratuita. Então, por exemplo, em alguns momentos do jogo você vai coletar esses caixotes aqui. E uma ação gratuita você vai virar ele e vai pegar recompensas que estão falando atrás imediatamente. Por exemplo, nesse exemplo ganha um ponto de vitória imediatamente e um cristal. Um ponto de vitória e um cristal. Você encontra esses caixotes em alguns lugares do tabuleiro, tá? Como aqui, por exemplo, na trilha de pontuação, quando você passa em determinados momentos, você vai ganhando esses caixotezinhos. Na trilha aqui de hibernação também, né? Então, estão espalhados por aí. E revelar ele, abrir eles é uma ação gratuita. Então, dependendo da trilha que você for avançando, você vai pegando alguns artefatos, a máquina ali, andando na trilha da máquina também dá artefatos. Então, vocês vão escolhendo e retirando alguns daqui, né? Vai chegar num momento que vai sobrar só um artefatozinho ali, tadinho, isolado. Inclusive, quando você passa aqui no quarto espaço da trilha de hibernação, você ganha uma energia e você vai lá onde estão os artefatos e tira um artefato de lá. Esse símbolo aqui quer dizer que você remove um artefato do jogo. Só que ele não vem para você não, ele vai para fora do jogo. É só para você realmente acelerar o jogo para o final. Então, foi jogando aí e tal, pegando artefato, sobrou um. Quando o último artefato maior for removido do tabuleiro, o jogador ativo que pegou esse último artefato também pega a peça de fim de jogo. Ou seja, ele pega esse artefato aqui para ele, né? E também pegaria essa peça aqui de fim de jogo que dá 4 pontos de vitória. Aí depois que todos os artefatos maiores acabaram, se um jogador tiver que receber um artefato nesses turnos finais, ao invés disso ele vai precisar pegar esses artefatos menores. Então ele vai começar a comprar, por isso que eles estão aqui. Então cada um que ele pegar vai dar 2 pontos de vitória. Feito isso, todos os jogadores contabilizam seus pontos roxos. Uma coisa importante é que durante a pontuação de fim de jogo, os jogadores não recebem bônus ao mover na trilha de pontuação. Então você começa a contabilizar aqui, né? Aqui tem 7 pontos de vitória, é o primeiro que está aparecendo aqui que você vai marcar, né? 7 pontos de vitória. Aqui tem 2 pontos por esse aqui, que você foi colocar no tabuleiro, 2 pontos por esse, mais 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Vou andando aqui, mas aí essas recompensas não vão trigando, né? Eu vou só marcando os pontos a mais aí, porque eu posso dar a volta, fazer 50, voltar de novo para cá. Então isso não vai trigando isso daqui. Isso quer dizer o manual. Também vai marcar pontos aqui, né? Por exemplo, dos locais na lateral do tabuleiro. Por exemplo, aqui para cada módulo você vai ganhar 1 ponto. Aí você vai lá, anda aqui. Aqui na máquina também tem pontuações de final do jogo. Por exemplo, para cada carta não inicial amarela que você comprou, você vai ganhar 2 pontos de vitória. Daí tem o cinza e o verde também tem coisas parecidas com essa, você vai contabilizar isso. Aí tem 4 pontos para o jogador com a peça de fim de jogo, 2 pontos para cada artefato menor. Você também ganha 1 ponto para cada 5 recursos restantes arredondados para baixo.
você também ganha pontos pela carta de artefato e artefatos maiores. Todos os jogadores pontuam as 3 categorias indicadas na carta de artefato. Para cada artefato maior coletado, eles pontuam novamente a categoria correspondente à cor do artefato. Vamos supor que durante o jogo eu coletei os seguintes artefatos: um rosa e 2 cinzas. Então eu pontuo a categoria roxa 2 vezes, a laranja 1 vez e a branca 3 vezes. Depois disso, o jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, vence o jogador com mais recursos não pontuados sobrando. Se o empate ainda persistir, vence o jogador que avançou mais nas 3 trilhas de máquina combinadas. Se continuar empatando, meu Deus do céu, os jogadores compartilham a vitória ou tiram para o ímpar. E esse foram as regras de Revive. Pessoal, eu nem sei o que falar nessa análise final sobre esse jogo. Porque assim, a turma fala por aí que ele é pesado, que ele é difícil. Cara, ele não é. Esse jogo é fácil de jogar, você tem poucas ações. O complicado, na verdade, não é você aprender, é você otimizar essas ações para trazer mais coisas para você. Porque todo momento, né, você fica tentando sugar o máximo de recursos de vários lugares. Então às vezes pode passar despercebido de você alguma ação que você não conseguiu perceber. Então nas primeiras rodadas vai ter a análises parálises lá. O primeiro joguinho vai demorar um pouquinho mais, mas eu tenho certeza absoluta. Antes de você hibernar pela 3ª vez no jogo, depois da sua 2ª hibernação, você já vai estar sabendo as ações que você tem que fazer. É muito fácil. Com o tempo, a iconografia que você no começo vai achar meio complexa, vai começar a fazer muito sentido, você vai ver que realmente o jogo é muito mais fácil do que você imagina. Eu não considero o Revive um jogo pesado. Eu acho ele um jogo para você quebrar sua cuca, para você pensar bem, otimizar as ações. Mais complexo, não. É um jogo super gostoso de jogar. Em poucas rodadas você vai pegar o esquema, além de ter mecânicas incríveis de construção de baralho, posicionamento de meeples, uma produção do jogo. Realmente, eu acredito que ele não só vai ser um dos top eleitos melhores jogos de 2024, mas também eu tenho certeza que ele vai entrar pro top 10 de melhores jogos de muita gente por aí. Porque ele tem um tempo bom, cara. Tirando a primeira vez que você vai jogar, talvez demore, como eu disse, um pouquinho mais, mas as outras partidas, eu já vi pessoas, já tive mesa aqui que jogou em menos de 2 horas. Então um jogo complexo para você jogar tipo até umas 2 horas, 2 horas e pouquinho, com um monte de coisa acontecendo, cara, é ótimo, é ótimo. Eu não tenho que falar, eu sou fã desse jogo. Ele tá, inclusive, no meu top 10 melhores board games de todos os tempos. Enfim, chegou, enfim, consegui mostrar para vocês a edição em português. Espero que vocês tenham gostado desse resumo de regras. Um grande abraço e até mais com mais vídeos de board games aqui no Inauticus BG. Grande abraço a todos, até mais.